Aula extremamente importante, meu povo, para a continuidade do nosso, especialmente desse nosso módulo de conceitos iniciais de lógica ou a lógica proposicional. É nela que nós vamos falar da primeira parte. Acho que vai dar para falar das duas, mas vamos lá. Primeira parte, vamos falar da parte de proposições logicamente equivalentes. É o que está na apostilha de vocês. Se der tempo, nós vamos falar também da parte de negação de proposições. Lá no nosso conteúdo programático, onde você lê a parte de leis de De Morgan, traduza negação de proposições que a gente vai trabalhar. Perfeito? Essa aula vai ser bem teórica, nada de exercício, fora os exemplos que a gente vai falar aqui. Os exemplos vão ficar para a próxima aula, porque a ideia aqui é que a gente deixe muito bem fundamentado esses conceitos que a gente vai falar agora. Pessoal, lembra que na aula passada a gente falou, quando a gente começou a falar de proposições logicamente equivalentes, a gente disse o seguinte, que duas proposições são logicamente equivalentes quando você tem as mesmas, elas são formadas pelas mesmas proposições simples e as suas tabelas verdades são idênticas, são iguais. Falamos isso também, mandamos até você anotar, olha, diga isso aqui é o plano B, ou seja, só iremos utilizar caso o plano A não dê certo. E agora, nessa aula de número 9, a gente vai falar do plano A, que são exemplos que nós iremos aplicar, regras que nós iremos aplicar com base na nossa questão, que envolve a parte de equivalência de proposições. Equivalência da condicional. Guardem logo isso. Esquece um pouquinho essa parte do invertida que vocês estão vendo aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a ideia principal para a gente é que a questão ela vai me trazer por base uma proposição condicional. A partir daí, nós vamos aplicar uma das duas regras que a gente vai estudar agora. Perfeito? Vamos pensar assim, vamos trazer aqui. Olha a ideia. Digamos que eu tenha a seguinte proposição. Se estudo, então passo. Proposição condicional. Não sei se eu já falei isso. Se eu já falei, vamos falar de novo. Se eu não falei, falo pela primeira vez. Olha só, sempre quando tivermos uma condicional, sempre quando tivermos uma condicional, nós vamos aplicar a nossa setinha, né? A nossa setinha em cima sempre do então. Até um pouquinho. Pronto. Essa é a ideia que você precisa ter. Então, olha qual é a ideia que você precisa aqui. Sempre quando você tiver uma proposição funcional, setinha em cima do então. Onde a primeira parte é o meu estudo, deixa até agora sim botar um pouquinho mais fino, né? Não precisa tão grosso. O estudo vai ser a minha primeira proposição, o passo vai ser a minha segunda proposição. Essa é a ideia que a gente precisa ter nesse momento inicial. Em cima do então, setinha. Estudo, primeira proposição antecedente, passo, segunda proposição consequente. A questão, digamos que a questão vem escrita assim: tendo como proposição se estudo então passo, a proposição logicamente equivalente a ela é tal. Pronto, é isso que a gente vai precisar trabalhar. Ou seja, a questão está me dando uma condicional. Com base nessa condicional, nós vamos seguir dois caminhos relacionados à equivalência de proposições ou proposições a proposições logicamente equivalentes. Sempre quando você tiver uma questão de proposições logicamente equivalentes ou de proposições equivalentes, equivalência, a primeira coisa que você vai olhar se você tem uma condicional. Tem uma condicional. Assim, você vai seguir por um dos dois caminhos, e aí você tem até na sua apostila. O primeiro é o nosso inverte e nega.
Qual é a ideia do nosso inverte nega? Eu tenho uma proposição, sei lá, vou chamar o E de estudo e o P de pá. Então eu tenho a proposição E, se então P. Pela regra do inverte nega, e você vai anotar assim para vocês, você vai pegar a segunda parte da minha proposição P. Vai trazer para a primeira parte, ou seja, vai inverter, fazendo o quê? Negando. Negação de. Depois, você vai pegar a primeira parte dessa proposição. Vai inverter. Vai colocar na segunda parte. Fazendo o quê? Negando. E sempre quando você utilizar a regra do inverte nega, você vai preservar o mesmo conectivo no nosso caso. Então, pronto. Anota aí. Vamos para cá? Vamos para cá? Deixa eu trazer para cá. Tá aí. Nessa regrazinha que você está vendo, como é que você vai montar a tua regrazinha? Tá escrito aí para vocês. Na primeira linha, você vai dizer que pega a segunda parte, traz para a primeira, negando. Depois, pega a primeira parte, traz para a segunda, negando. Escreve isso aí para vocês, está aí, tem só no concurso que está diferente. E vamos traduzir o que diz a nossa questão. Vamos aqui para o nosso rascunho. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar, minha proposição é a proposição, segunda parte, proposição passo. Traz para a primeira parte, negando, não passo. Depois, pega a primeira parte, estudo, leva para a segunda parte, negando, não estudo. E ao final, eu preservo o meu conectivo, continuo com o meu se então. Se não passo, então não estudo. Essas duas proposições são proposições logicamente equivalentes. Se estudo, então passo. Se não passo, então não estudo. Proposições logicamente equivalentes. Além disso, além dessa regra que a gente acabou de estudar, existe uma segunda regra que a gente irá estudar. Apareceu aqui. É o que o PH chama de troca pelo ou. Nesse momento, nós já estamos brincando de mexer até mesmo com o nosso conectivo, tá certo? Eu tenho a mesma proposição condicional, é, se, então, P. Vou fazer, e aí você vai anotar na sua regrazinha. Na regra do troca pelo ou, você pega a primeira parte e nega. Negação de é. Depois, a segunda parte eu mantenho da mesma maneira, P. E no lugar do se então eu troco pelo ou. Perfeito? Assim, essa proposição também será equivalente com a seguinte regra. Quem é o é? O é estudo. O que é que eu faço? Eu nego. Não estudo. Depois, eu pego a segunda parte, o passo, eu deixo da mesma maneira. Passo. E, no lugar do se então, eu troco pelo ou. Pessoal, essas três regrinhas, deixa eu até pronto aqui, vou ficar rapidamente aqui. Essas três regrinhas, essas duas regrinhas, essas três proposições são proposições logicamente equivalentes, tá certo? Se estudo, então passo. Se não passo, então não estudo. Não estudo ou passo. Nesse momento, é muito importante que vocês treinem essa regra. Até mesmo nesse primeiro momento, se quiser até dar uma paradinha na aula, ou até no final da aula, antes de passar para a aula 10, né, se acho que tudo vai correr bem aqui, você treinar nesse momento, que novamente o que a gente falou até lá atrás, de outros assuntos. O que importa é você fixar esse conceito. O inverte nega e o troca pelo ou são importantíssimos que você cada vez tem isso aí no seu cucuruto. Isso é bem tranquilo, certo? Questão apareceu envolvendo proposição
condicional segue numa das duas linhas, o inverte e nega ou o troca pelo ou. Importantíssimo. O SESC vem cobrando, passa tempo, passa ano, passa com ele sempre vem trazendo a parte de equivalência de posições. E com o último detalhe, isso aí está aqui na nossa apostila, ó, já falamos aqui do pega, já falamos do troca pelo ou. Aqui, bem legal, bem lembrado, aqui vale a pena que vocês treinem essa situação. Está um pouquinho separado aí a tabelazinha, mas o que vai importar é o seguinte, se você fizer a tabela verdade, essa terceira coluna do negação de Q, se então negação de P, e negação de P, o Q, você vai ver que essas duas colunas vão ser iguais e vão ser iguais à coluna da condicional. Por quê? É o conceito de proposições equivalentes. A ideia, e aqui vale o tete a tete, é que, através do plano A, nós não necessitamos fazer a tabela verdade. Não há necessidade da tabela verdade. Lógico, ali é uma forma de você treinar, é uma vez de você, digamos, a prova dos 9, que está até escrito lá. É uma forma de você entender que, por que eu vou aplicar essa regra? O PH tirou de onde essa regra? Tirou, logicamente, montou e viu que, dessa forma, você tem duas tabelas idênticas, duas tabelas verdades idênticas. Logo, se são idênticas, são proposições logicamente equivalentes. Então, esse é o nosso plano A, quando você for trabalhar com essa situação. Faz a tabela muito mais para você sentir, guardar essa informação e, logicamente, treinar a própria tabela verdade, que a gente está nessa fase também. Certo? Vale ainda falar um pouquinho mais. Além disso, nós temos que falar de um último caso, e está aí. Prepare-se para conhecer o troca pelo cientão. Vamos falar um pouquinho de troca pelo cientão. Aqui, um detalhezinho para a gente falar. O troca pelo cientão tem como base a regra do troca pelo ou. Vamos falar um pouquinho lá no nosso rascunho? Vamos para cá. Olha só, deixa eu voltar aqui para a minha posição. Deixa eu voltar aqui para a posição. Daqui a pouco eu vou apagar. Veja, tem uma parte que está em branco. Se você notar o troca pelo e o inverte nega, já tem até montado uma regrazinha para vocês. E tem um espaçozinho para você escrever. Agora nós vamos escrever a do troca pelo sim, então. Deixa eu apagar essa minha folhezinha aqui para que a gente possa colocar a ideia do troca pelo sim, então. Aqui tem algo bem fundamental que a gente precisa entender. Nos outros dois exemplos, no exemplo do inverte nega e do troca pelo ou, nós partimos de uma condicional. Né? Mesmo, vamos anotar aqui novamente. Olha só. Quando nós temos o inverte nega e o troca pelo ou, nós partimos de uma condicional. Eu tenho que ter uma condicional para que eu possa aplicar uma das duas regras. No caso do agora, do nosso troca pelo se então, nossa terceira regra para se trabalhar com a parte de equivalências, aqui muda um pouquinho. A ideia é que, para que eu aplique o troca pelo se então, eu tenho que ter uma disjunção. Digamos que eu tenho uma disjunção mesmo, ó, estudo ou faço. Nós vamos seguir a mesma regra do troca pelo ou. Vamos devagarzinho? Qual é a regra? Lembra aqui para mim. Vamos lá, vamos fixar esse nosso conceito. Qual é a regra do troca pelo ou? Eu tenho uma condicional, eu faço, nego a primeira, mantenho a segunda. E como é uma condicional, eu troco pelo ou. Agora, eu fiz o caminho inverso. Eu tenho um ou e quero trocar pelo sim então. Como é que eu faço? Ora, meu povo, é a mesma regra. Eu pego a primeira parte e nego. Negação de E. Depois,
eu pego a segunda parte e mantenho da mesma maneira. Só que agora eu tenho um ou, e o meu ou, o que é que eu faço? Eu troco pelo se então. Se eu tenho uma proposição escrita, estudo ou passo, essa proposição será logicamente equivalente a pego a primeira parte, estudo, nego, não estudo. Pego a segunda parte e mantenho da mesma maneira, passo. E no lugar do ou eu aplico quem? Eu aplico o se então. Se então. Pronto. Lindo e maravilhoso. Deixa eu aparecer, né? E para a gente ir no tete a tete. Pessoal, pronto. As 3 regras que a gente precisa entender são essas 3 que a gente precisa estar envolvendo as proposições logicamente equivalentes. Se eu tenho uma condicional, eu aplico uma das 2 regras. Inverte e nego, troca pelo ou. Se eu tenho o ou, eu esqueço. Opa, pronto. Se eu esqueço, se eu tenho um ou, eu aplico a mesma regra. Só que agora, ao invés de um ou, eu troco pelo se. Muito cuidado. Pode haver. É difícil. O CESP não tem costume de cobrar as 2 regras ao mesmo tempo. Tá certo? Por exemplo, ele pode me dar uma proposição com uma função, eu encontro uma condicional e essa condicional não é a minha resposta, eu posso aplicar depois, com base nessa condicional, o inverte e nega, por exemplo. Tá? Mas pode acontecer, inclusive naquela nossa ideia que a gente colocou de vocês fazerem questões, resolverem questões antes da gente ir para a nossa aula específica do SES para a gente trabalhar. Perfeito? Pronto. Isso é o que você precisa saber da parte de equivalência de proposição. No segundo tópico dessa nossa aula, que a gente vai aproveitar, nós precisamos falar, vamos aqui para um tete-a-tete, especialmente sai daqui, vamos para um tete-a-tete, especialmente nessa parte, quando agora a gente vai trabalhar com o segundo assunto também tão cobrado quanto a parte proposições logicamente equivalentes, que é a parte da negação de proposições. Pessoal, primeira coisa já para anotar nos nossos alfarrábios, negação de proposições ou as leis de vamos chamar negação, esquece as leis, mas já tem essa ideia, é que a negação é um tipo específico de equivalência. Vamos anotar isso aqui? Vamos aqui para o nosso rascunho? Bom, vou desaparecer rapidamente aqui. Bom, vamos anotar aquilo que a gente acabou de dizer para vocês, que na negação, ela nada mais é do que um tipo específico de equivalência. O que quer dizer isso, PH? Vou explicar agora. Veja, por que é que eu digo que a negação das proposições é um tipo específico de equivalência? Por um motivo muito simples. O nosso plano B também pode ser utilizado aqui. Lembram ainda do plano B? Lembra ainda do plano B? A nossa tabelazinha verdade. Para os casos de negação, eu também posso utilizar a regra da tabela verdade. Feito? Mais do que isso, por ser esse tipo específico, por que nós chamamos de específico? Qual é o caso que vai ser específico? Bom, nesse caso, a negação, uma das proposições apresentadas deve estar sendo
negada. Não é negada não, viu, meu povo? É negativada nesse sentido. O que é que isso quer dizer? Uma proposição sendo negada, uma proposição negativada. Bom, existem dois casos para a gente trabalhar. A questão me diz: encontre a negação da proposição tal. Negação de proposição. Outro caso, ele diz assim: a proposição não é verdade que tal. Opa, qual é a ideia desse não é verdade? É de negar tudo que vem depois. Negação de uma proposição. É a mesma ideia. Para que a gente possa trabalhar com as regras de negação que a gente tem agora, o nosso plano A, do jeito que eu tenho um plano A para equivalências, eu tenho um plano A também para as negações. Eu preciso entender isso, que uma das partes tem que estar sendo negada, está sendo negativada. Feito? Olha qual é a ideia. Vamos voltar aqui também para a nossa telazinha. Opa, não. Escreve aí, ó. Deixa eu apagar rapidamente aqui um pedacinho dela para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Vamos tirar só desse pedacinho para que a gente mantenha aqui a ideia da nossa negação. Pessoal, existem três casos para a gente trabalhar com os nossos três principais conectivos. Eu quero negar uma proposição conjuntiva ou uma conjunção. Eu quero negar uma proposição disjuntiva ou uma disjunção. Eu quero negar uma condicional. Pessoal, novamente cabe aqui o alerta. Veja que em todos os três casos eu estou colocando entre parênteses. Lembra daquele caso, daquela tabela verdade que a gente fez? Aquilo ali era uma negação de uma disjunção. Eu tenho entre parênteses um determinado conectivo e do lado de fora eu tenho a negação, ou seja, eu quero negar essa proposição composta. Essa é a ideia de uma questão de negação de proposição. Agora, sabemos que o nosso plano B é a nossa tabela verdade. Plano A é o quê? Existem três regras específicas para cada um desses casos. Tá certo? O I, o ou, a conjunção e a disjunção bem parecido falar agora. E a última, a negação da condicional. Muito cuidado. Vamos aqui só para a gente bater um olho no olho com vocês. Cuidado para a ideia de que nós acabamos de estudar a parte de proposições logicamente equivalentes, onde a minha base principal era a condicional. Vimos agora, também aqui no nosso rascunho, que existe a possibilidade, lá embaixo, de eu encontrar a negação da condicional. Eu preciso ter muito bem em minha mente a separação. Onde é que eu vou trabalhar com uma, onde é que eu vou trabalhar com outra. Se a questão expressamente citar a negação de uma condicional, está claro. Mesmo que venha dizendo a negação da proposição. Se estuda, então passo, é logicamente equivalente. Espera aí, é negação ou é logicamente equivalente? É negação. Por quê? Porque a negação é um tipo específico de equivalência. Caso ele diga apenas a proposição tal é logicamente equivalente, regras de equivalência. Ou, caso a nossa proposição não é comum para o CESP, mas não custa nada a gente alertar, não é verdade que tal. Esse não é verdade traz uma ideia de negação. Vamos para nossas regras? Vamos para o nosso plano A? Vamos para cá. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, deixa eu aparecer aqui, é que para esses dois casos, para o I, para o OU, eu trabalho com uma regra muito parecida. Para ambos os casos, eu vou negar a primeira proposição, eu vou negar a segunda proposição. Ao final, eu pergunto, pessoal,
é um I, então eu troco pelo OU. É um OU, então eu troco pelo E. Olha como é que fica a nossa ideia. Eu tenho uma negação de uma conjunção. Eu pego a minha primeira proposição e nego, negação de A. Eu pego a minha segunda proposição, que é B, e nego, negação de B. Pergunto, pessoal, qual é o conectivo? É um EPH, o que é que eu faço? Eu troco para o OU. Se for no nosso exemplo 2, eu faço o mesmo trabalho inicial, nego ambas. Só que agora eu tenho um OU, o que é que eu faço agora? Eu troco pelo E. Aqui vem a mesma ideia para a gente. Tabela verdade. E aí, olha qual é a ideia. Eu preciso ter a negação. Se eu fizer a tabela verdade desse rapazinho aqui completo com a negação e fizer a tabela verdadezinha desse rapazinho do jeito que está, eu vou ver tabelas verdades iguais. Por isso que eu posso dizer que elas são equivalentes. Ou também posso dizer que a negação daquela conjunção é essa disjunção aqui. Cuidado, olha qual é a ideia. No 1, eu estou negando uma proposição conjuntiva, eu estou negando uma conjunção. Aqui em cima, eu tenho uma proposição composta na afirmação, onde as duas proposições A e B estão sendo negadas. A mesma ideia para o item. Então, fica também esse alertazinho para a gente aqui também. Como último tópico, vamos trabalhar com a negação da condicional. Olha só a ideia que a gente precisa ter uma outra regrazinha para a gente. Dizem que é a regra do mané. É a regra do mané. Ou seja, você mantém a primeira proposição, nega a segunda proposição, só que agora, no lugar do se então, eu troco pelo E, pela minha conjunção. Ou seja, eu pego a minha primeira proposição A e deixo da mesma maneira. Eu pego a minha segunda proposição B e nego. E no lugar do se então, eu troco pelo E. Pronto. Vou novamente aqui me mudar de posição. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, só para que a gente possa olhar para as nossas 3 regras. Vale a pena que vocês, ao final, vamos aqui para a tela grande mesmo aqui. Vale a pena que, até mesmo como forma de estudo para vocês, vocês peguem uma folhazinha à parte do seu caderno, é apenas sugestão, sei quem quer, e vocês coloquem lá, tabela verdade com todos os respectivos seus valores lógicos. 2, as regras que a gente tem da equivalência da proposição. 3, as regras das negações das proposições. Ao lado, e mais do que tudo, treinem, exercitem, resolvam questões. Está começando agora o curso, está pensando ainda, está sentindo dificuldade? Esquece a banca. Risca ali em cima, risca ali a CESP. Não, esse conceito você não vai usar só para o CESP. Você vai usar para qualquer prova que apareça a parte lógica sentencial, lógica proposicional, conceitos iniciais de lógica, falando de proposição composta, de equivalência, de negação de proposições. As regras são as mesmas. O que é que você precisa fazer? Treinar. Pega uma questão e aplica essas regras. Com certeza não tem perigo de você errar uma questão desse tipo. Então agora é treino para que vocês possam fixar esse conceito. Valências e das negações. Perfeito? Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, dessa aula de número 9. 100% teoria. O que é que nós vamos fazer na aula 10? 100% exercício. Vamos ter questõezinhas tchutchuquinha da melhor qualidade do CESP
para que a gente possa aplicar essas nossas regras agora. Feito? Daqui a pouco volta, ó. Beijo no papai e na mamãe. Continue estudando daqui que eu vou ajudando desse lado de cá. Beleza? Até a próxima.